Vamos lá, continuando falando sobre tipicidade, estamos falando de fato típico, esse é o nosso segundo vídeo. Vamos lá. Então, nós falamos sobre fato típico, falamos sobre introdução, sobre conduta, tá? Falei sobre conduta consciente e voluntária, ação ou omissão, falamos sobre omissivo próprio e impróprio, tá? Toma cuidado com o omissivo e impróprio. Falei para vocês, tomar um certo cuidado com o omissivo e impróprio, que sempre cai em prova. E aí nós vamos continuar falando, vamos falar conduta agora dolosa e culposa. Conduta dolosa, nós temos duas teorias que trabalham a conduta dolosa no Brasil. Eu tenho a teoria da vontade, teoria da vontade, e teoria do assentimento. Na verdade, são três teorias: a vontade, assentimento e teoria da representação. Mas o direito penal adotou apenas a teoria da vontade. Vontade, o próprio artigo 18 do Código Penal fala: disse que o crime é doloso. Doloso quando o agente quis o resultado. Dolo direto é a vontade. Ou assume o risco de produzi-lo. Esse é o chamado dolo alternativo, ou alguns chamam diretamente de dolo eventual, que é a teoria do assentimento ou consentimento. Ele assume aquele risco. A respeito dessas espécies de dolo, eu tenho o chamado dolo direto e o dolo indireto. Dolo direto pode ser de primeiro ou de segundo grau. O segundo grau, o dolo de segundo grau, é a hipótese mais clara, é quando o resultado é certo. O resultado é certo que vai ter um dano colateral. Ele coloca uma bomba, um terrorista, dentro de um jogo de futebol, uma arquibancada. Ele quer matar uma pessoa, mas aí ele sabe que explodindo a bomba vai matar umas 15, 30 pessoas juntas. Nesse caso, é chamado dolo de primeiro grau para o primeiro alvo e para as demais pessoas que vão morrer de dolo de segundo grau. Esse aqui ele tem certeza que vai acontecer. De outro lado, eu tenho o chamado dolo indireto. O dolo indireto pode ser alternativo, o cara obtém ou um ou outro resultado, para ele tanto faz. Ou vou lesionar ou vou matar. E o dolo eventual. O dolo eventual é quando a pessoa não quer, mas não quer o resultado. Olha que interessante, ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzir. Presta atenção, tem que ficar muito atento o dolo eventual com a culpa consciente. A culpa consciente, já vou adiantar, é quando a pessoa não quer o resultado e também não assume o risco de produzir. O dolo eventual, realmente, a pessoa, ela fala, cara, se der o resultado, deu, se lasque, né? E a culpa consciente não, a pessoa não quer, puta, se acontecer o resultado, ela fala, cara do céu, eu não queria que isso acontecesse, mais ou menos assim. Então, a prova, quando te trazer o dolo eventual, ele vai trazer uma riqueza de detalhes. Por exemplo, vai falar o seguinte: o cara está comemorando um gol no seu apartamento, e aí ele pega os fogos e aponta para o prédio vizinho. E aí vem uma pessoa e fala, cara, toma cuidado, você vai tirar esses fogos aí, pode acertar outra pessoa do outro lado, entendeu? E ele fala, cara, eu não tô nem aí, no outro prédio só tem corintiano, se eu matar um lá com fogo, que se lasque, não tô nem aí. Eu não quero acertar ninguém, mas se acertar, cara, eu não tô nem aí. Isso é dolo eventual. O cara assume o risco do resultado. Ele vai, solta o foguete, acerta uma criança e queima uma criança no outro prédio. Nesse caso, eu tenho a lesão corporal dolosa ou culposa? Dolosa. A culpa consciente não. A culpa consciente vai trazer que o cara ele agiu de imprudência, negligência ou imperícia. Ele vai te trazer um conceito mais brando. Vai dizer que ele não enfrentou o perigo, não queria enfrentar de uma forma. Ele estava atrasado e aí ele empregou uma alta velocidade era 80 e empregou 100 km por hora para poder chegar no serviço dele. Homicídio culposo. Cuidado, homicídio culposo, crime culposo de trânsito, falou que o cara estava cachaçado. Toma cuidado, tá cachaçado. Manobras radicais na pista ou tirando racha é culposo o homicídio, viu? Mas é culposo. Só será dolo eventual, só terá um dolo eventual se for acrescentado outros elementos além desses três que eu disse para você. Digamos, estava encachaçado, dirigindo na contramão. Opa, na contramão a lei não fala. Opa, aí dolo eventual. Na contramão em alta velocidade. Ou então estava mexendo no celular, entendeu? Bacana. Esse dia eu tô assistindo o Fantástico, apareceu uma japonesinha que atropelou 3 pessoas que estavam no acostamento trocando pneu. Ela matou os 3. Ela estava alcoolizada, homicídio culposo. Só que ela foi na audiência de custódia e falou assim, olha, eu estava mexendo no WhatsApp, mandando mensagem. Opa! O juiz falou, eu precisava desse detalhinho a mais. Você falou, foda-se se eu acertar essa pessoa. O juiz falou, entendeu que ela cometeu dolo eventual. E ela respondeu por homicídio doloso. Ela foi direto, ela foi guardada, ela sofreu prisão preventiva. O juiz converteu o flagrante dela em prisão preventiva, ela está presa, mais ou menos assim. Beleza? Toma cuidado com dolo eventual e culpa consciente. Normalmente a prova ela vai te trazer uns conceitos grandes de dolo eventual. Normalmente o enunciado dolo eventual ela vai trazendo esses requintes para você entender. Beleza? Maravilha. Crime culposo, já falei culpa consciente.
tem a chamada culpa inconsciente. A modalidade de culpa, eu tenho culpa por imperícia, imprudência e negligência. Aí, deixa eu adiantar, negligência é um ato negativo. Eu tenho que consertar os freios do meu carro. E eu não estou nem aí, viajo assim mesmo e mato a minha família e mato a terceira pessoa. Me sinto culposo. Tá? Imprudência. Imprudência é o agir. O carro está ok, mas eu ando além do limite permitido. Imprudência. Imperícia é quando eu sou técnico, mas para uma determinada, digamos assim, função, determinado procedimento, eu não tenho a perícia necessária para tanto. Eu sou médico, mas eu não sou cirurgião. E aí eu vou fazer uma cirurgia e mato a pessoa. Eu sou médico, mas eu não tenho curso de formação para estética. E aí, numa lipoaspiração, eu causo um dano a uma pessoa. Crime culposo. Entendemos isso? Veja, perícia é isso. Essa falta dessa qualidade técnica. Ele é médico, mas falta ele a qualidade técnica. Beleza? Cuidado com isso. Beleza? Maravilha. Em perícia prudência, cuidado, no direito penal não admite a compensação, admite a concorrência de culpas é permitida no direito penal. A concorrência, duas pessoas agem de forma de concorrência para matar uma pessoa de forma culposa. É possível. O que não é possível é a compensação, fazer acordo. Por causa de não ter passado na faixa atropelei, então vamos baixar minha pena. Não existe isso no direito penal, não existe compensação de culpas no direito penal. Crime preterdoloso é quando no antecedente eu tenho um dolo e no consequente eu tenho culpa. Exemplo, lesão corporal qualificado pela morte. Ele tem dolo na lesão corporal, mas ele não queria matar. Resultado, morte não desejada. Então, isso é um crime preterdoloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Tem vários crimes que são assim. Resultado, eu saio do fato da conduta e entro no resultado que é o segundo requisito do fato típico, ok? Sempre tem que construir essa ramificação. Fato típico, ilícito e culpável. O fato típico é dividido em 4 pedaços: conduta, resultado, tipicidade e nexo causal. Tem que fazer sempre assim. Ilicitude, aí você vai desenhando no seu caderno essa ramificação, tem que estar na sua cabeça. Resultado é todo crime tem um resultado jurídico, mas nem todo crime tem um resultado naturalístico. Guarda isso. Todo crime é positivado ao resultado, mas nem todo crime tem um resultado naturalístico. Não há crime sem resultado, tá? Não há crime sem resultado. É errado, porque tem crime que... Todo crime tem resultado que é resultado naturalístico. Essa questão também é sacana, né? 2015, falou assim, não há crime sem resultado. Mas sem resultado o quê? Naturalístico ou resultado jurídico, entendeu? E foi considerada errada a questão, porque não há crime sem resultado jurídico, né? Mas naturalístico não é todo crime que tem resultado naturalístico. Então, como fala assim, não há crime sem resultado. Não há crime sem resultado jurídico, ok? Porque naturalístico, pode ser que um crime não tenha resultado naturalístico. Essa questão ficou bem generalizada, mas tudo bem. Vamos lá. Nexo causal. Nexo causal é o terceiro requisito do fato típico. Nexo é a cola. É o liame entre ação e resultado. Teoria da equivalência dos antecedentes. Decora. Teoria da equivalência dos antecedentes. Ou conditio sine qua non, tá? É a teoria preponderante no direito penal a respeito do nexo causal. Pergunta isso na prova, tá? Essa teoria, tá, considera a causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É o link entre ação e resultado. Nexo causal, o que pega ele é as chamadas causas supervenientes, causas, aliás, absolutamente dependentes e relativamente dependentes. São as chamadas causas que fogem ao nexo. Elas quebram o nexo. Algumas hipóteses de concausas, né? O que é isso, professor? Em uma história, Pedro vai matar a sua sogra. Beleza. Pedro dispara e mata a sogra. Pronto. Pedro responde pelo homicídio. Mas pode acontecer uma situação no meio desse caminho que foge da cena, rouba a cena. Se, por exemplo, o cunhado envenenou a véia antes e ele atirou e na autópsia provou que ela morreu envenenada, Pedro não responde pelo homicídio, responde da forma tentada, é claro. Porque quem vai responder pelo homicídio vai ser o cunhado, entendeu? E isso pode se dar de forma ao mesmo tempo concomitante ou superveniente. As 3 hipóteses. Quando for absolutamente independente, e eu trouxe muitos exemplos a respeito disso, rompe o nexo. Ele vai responder apenas pela forma tentada e não consumada. Nas causas, até o nome fala relativamente, é porque esse meio do campo, essa nova história que entrou no meio da jogada, ela não rouba por completo a cena. O liame ainda continua. Por exemplo, o cara sabendo que a sogra tem uma debilidade pré-existente, uma doença, ele dá um pequeno corte nela.
onde uma pessoa no comum sobreviveria, mas ela, pelo estado que ela já estava pré-existente de doença, leva ela à morte. Nesse caso, eu tenho que a possibilidade de imputação do resultado de morte a essa pessoa. Já adianto, erro médico, infecção hospitalar, mau procedimento do SUS no atendimento da pessoa, a pessoa morre na porta do hospital, ok? Mau procedimento do SUS, erro médico, não excluem o nexo causal. A pessoa responde pelo resultado. Deu a facada, ou tétano, por exemplo, deu a facada e a pessoa vai para o hospital. E no hospital ela morre de tétano, o cara responde pelo resultado da morte, porque a facada tem intimamente ligada, a faca enferrujada é intimamente legal com o médico, com a ferrugem. Morte por broncopneumonia durante o tratamento, também não rompe o nexo. Essas são causas supervenientes relativamente independentes que não causam por si só o resultado. Essas são causas que não rompem, não rompem o nexo e o cara vai responder pelo resultado. Está em vermelho. Infecção hospitalar, falou na prova, infecção hospitalar, deu a facada, foi para o hospital pronto-socorro de Várzea Grande, tratou lá e o cara morreu por infecção hospitalar, a pergunta é, o cara que deu a facada responde o resultado? A resposta sim, ele responde. Erro médico, ele responde. Má prestação do SUS, ele responde. Morte por tétano, ele responde. Morte por broncopneumonia durante o tratamento, ele responde. Mas veja, ele não vai responder se caso no meio desse caminho quebrar o nexo, por exemplo, a ambulância pegar fogo no meio do caminho. Deu a facada e no meio do caminho a ambulância vai e pega fogo. Rompe o nexo e ele responde apenas pela tentativa. Sabe por quê? Porque poderia ter uma chance do cara sobreviver no hospital. O cara fala, ó, eu dei só uma facada, ele morreu queimado. Aí você falaria, mas professor, se ele não tivesse dado a facada, não estaria dentro da condução. Eu sei. Mas o resultado morte tem a ver com a facada? A morte tem a ver, facada e fogo, tem a ver? Não. Então por isso que o direito penal fala que rompe o nexo. Beleza? Maravilha. Essa parte é maravilhosa. Erro. Eu trouxe, os alunos às vezes sentem muita falta de exemplos, viu? Então eu trouxe muitos exemplos para vocês, para você fazer essa parte. E aí qualquer dúvida me pergunta. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.